Nós vamos agora conversar com o professor Mark Caldeira, ele que vai falar sobre um seminário nacional que vai acontecer na Univale em Balneário Camboriú. Mark Caldeira, seja muito bem-vindo ao TVC News. Bom dia telespectadores, obrigado pela oportunidade, uma satisfação estar com vocês. Professor Mark, vamos falar então sobre esse seminário, né, que vai reunir aí cerca de 200 participantes, entre eles profissionais, empresários e pesquisadores da área também. Sim, exatamente. Esse é o CENIPA, o Seminário Nacional de Corrosão, Integridade e Proteção Anticorrosiva. É a primeira edição dele na região sul e a Univale tem aí a honra de sediar esse seminário que tem uma importância muito grande. Já é a quarta edição dele em nível nacional. Esse ano, por exemplo, ele já aconteceu em Macaé, Rio de Janeiro. Há uma previsão de também ser realizado em Belo Horizonte. Então, é um evento que reúne aí entidades, empresas e profissionais que são ligados à área da proteção anticorrosiva, e ele tem uma importância muito grande no cenário nacional e internacional, haja vista que estimativas apontam que em torno de 1 a 4% do PIB de cada país é consumido em função das questões relacionadas à corrosão. Então, fica aqui o nosso convite desde já. E quando a gente fala de corrosão, sabemos que as cidades litorâneas são as mais afetadas, né, professor? Justamente por isso que o CENIPA acontece de uma forma itinerante e em cidades litorâneas. Exatamente. Inclusive, estudos aí de cunho técnico-científico apontam que nas regiões litorâneas essa situação se agrava em torno de 150 vezes, né? Claro que a depender do nível de umidade de cada região, dos índices de salinidade, das incidências de ventos, chuvas, enfim, uma série de fatores, mas evidências já corroboram significativamente para a importância das empresas que querem proteger os seus ativos, justamente aquelas, e principalmente aquelas que estão na região litorânea, a se atentarem cada vez mais para este problema. E nós temos em Santa Catarina uma das maiores empresas do Brasil e do mundo, e a maior de Santa Catarina, a WEG Tintas, que tem aí uma especialização muito aprofundada nesse setor e que é aí parceira da Univale e uma das maiores incentivadoras e patrocinadoras do CENIPA em Santa Catarina. E quando a gente fala também da corrosão, ela tem um impacto tanto econômico, mas também tem um impacto ambiental para a sociedade. Perfeitamente, isso é fato, tendo em vista que, por exemplo, equipamentos que são afetados pela corrosão, eles normalmente, se não tratados devidamente, eles têm que ser substituídos. E antes disso acontecer, todo aquele desgaste gera maior consumo de energia, maior degradação do meio ambiente por meio da liberação de certas substâncias. Então, de fato, o tratamento do aspecto corrosivo nesses ativos, e nós estamos falando aqui não só daqueles equipamentos que afetam grandes empresas como estaleiros, montadoras, etc., né? Construção civil, por exemplo, mas nós estamos falando também de ar-condicionado, né? De equipamentos que estão aqui no uso do dia a dia, né? Inclusive na questão da segurança da população, por exemplo, no uso de estruturas públicas, como pontes, etc., né? Então, de fato, a corrosão está presente no dia a dia de cada um de nós e nos atentarmos para isso é de fundamental importância. O senhor tocou num ponto ali que eu ia falar justamente com o senhor em relação a isso. Que muitas vezes a gente pensa na corrosão, né? Quem não está no dia a dia de uma indústria, por exemplo, ou de grandes empresas, ou não trabalha com um setor público, por exemplo, pensa na corrosão, mas um veículo, um bem, mas a gente está falando de estruturas, de grandes estruturas, que contemplam também as rodovias dos litorais, né? Porque a gente tem aí a questão das
aquelas grandes pontes que são construídas e que muitas das vezes são grandemente afetadas por conta da corrosão. Exatamente. Então, veja, agir de forma preventiva, agir de forma a dar maior durabilidade às estruturas, significa economia de recursos públicos, porque, sabidamente, toda ação preventiva acaba sendo mais barata do que uma ação corretiva. Isso vai acontecer na saúde, por exemplo, né? Então, sabemos que uma boa alimentação, atividade física e hábitos saudáveis acaba promovendo a saúde da população. Isso significa menos consumo de remédio, menos uso do sistema de saúde, né? Isso também vai acontecer na área da corrosão. Na medida que a pintura, os equipamentos, as estruturas que são aí afetadas pelas ações do tempo, das reações químicas, elas passam por um tratamento preventivo anterior, a duração desse equipamento é maior e, portanto, o gasto para se intervir, para substituir, para fazer manutenções é muito menor, né? Então, também é uma questão de política pública, de economia dos recursos públicos. Professor, e quem vai participar do evento? Vai encontrar o quê? Vai ter palestra, vai ter workshop? Como que vai se dar a organização desse evento? E o mais importante também, quem é que pode participar? Sim. Então, como é que o evento está organizado? Serão 8 palestras temáticas promovidas aí por profissionais de grandes empresas. Como são muitas, e não sei exatamente quanto tempo nós temos, eu não vou pedir desculpa para aquelas que eventualmente eu não consegui citar. Mas nós vamos ter aí palestras da própria VEG, como eu já disse, da Yotun, da International, que são empresas que produzem materiais de proteção anticorrosivas. Essas palestras estão distribuídas ao longo de todo o dia, tá? Então terão início às 8 horas, irão ter o encerramento em torno das 18h30, com uma mesa redonda super importante, essa mesa redonda, tendo em vista a presença de profissionais da VEG, do Senai, da Naros, que é uma grande parceira da Univale. E, além disso, além dessas palestras, com uma duração em torno de 30 a 40 minutos cada uma, cada empresa trazendo aí técnicas e processos práticos para o tratamento e para a prevenção da corrosão, nós teremos uma demonstração prática num ambiente totalmente preparado, com o uso de técnicas de aplicação de tinta, de preparação da superfície, e isso vai acontecer no período da manhã, né? Então, palestras pela manhã, palestras à tarde, uma demonstração prática aí antes do almoço, e o evento encerrando com uma chave de ouro, que é uma mesa redonda com a presença de debatedores do nível da VEG, do Senai e aí da Naros e Univale. Professor Mark Caldeira, quero agradecer aqui a sua participação no TVC News. Muito obrigado por compartilhar com a gente as informações aí desse seminário importantíssimo para a nossa região litorânea. E eu que agradeço a oportunidade, o convite da TVC, essa importante canal de comunicação. E fica o meu convite, dia 4 de julho, em Balneário Camboriú, no campus Univale. As inscrições ainda estão abertas, as vagas, nesse momento eu não consigo dizer se já estão esgotadas, mas estão próximas disso. Então, aqueles que têm interesse em participar, acesse o site ctqff.org e façam lá as suas inscrições. Então tá aí, ficou o convite para você que tem interesse em participar desse seminário. Agora nós vamos falar aqui sobre um assunto muito gostoso. Hoje é sexta-feira, final de semana começando. Você já se programou? Já pensou o que você vai fazer no final de semana? Já tem programação? Hoje começa a Festa da Tainha. A Festa da Tainha começa nesta sexta-feira no Estaleiro. E a partir das 6 horas da tarde, todos poderão apreciar as atrações culturais e os pratos típicos da região. Com entrada gratuita, a festa vai até domingo. Em uma área coberta,
e com cadeiras e mesas, o público terá a oportunidade de saborear o grande destaque da festa, que é a tainha. Além do peixe, serão comercializados churrasco, pinhão, pastéis, entre outros pratos. O evento contará com o Espaço Kids, que ficará no centro da festa, e serão disponibilizados também fraldário e uma fita de identificação para as crianças. O trânsito na Avenida Interpraias será alterado para a festa nos 2 sentidos. Os veículos que trafegam em direção a Laranjeiras terão que desviar pela Rua Virgílio Rodrigues Pereira e seguir até a Rua da Praia e continuar até a Rua Napoleão Vieira para então retornar à Avenida Interpraias. Já aqueles que transitam no sentido Itapema precisam entrar na Rua Napoleão Vieira e prosseguir até a Rua Domingos Mafra e voltar à Avenida Interpraias pela Rua Antônio Torquato. Além disso, a Rua Domingos da Fonseca estará bloqueada nas esquinas com a Avenida Interpraias, sendo permitido o acesso somente pelos moradores pelas ruas da Praia e Domingos Mafra. As alterações nos trechos começaram no dia 18 e vão até o dia 3 de julho. Nós vamos agora conversar aqui com a nossa repórter Bianca Robles. Seja muito bem-vinda ao TVC News, Bianca. Bom dia, Dai. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Tudo certo. Bianca, tem inauguração no município de Balneário Camboriú hoje, então? Exatamente. Daí hoje pela manhã foi inaugurado o Complexo Neurosensorial Casa do Autista aqui em Balneário Camboriú. Essa Casa do Autista, né, ela vai ter vários atendimentos para os autistas, né? Vão ser possível fazer o diagnóstico, também vão ter vários atendimentos multiprofissionais, medicina integrativa, formação para pais e responsáveis, capacitação para a rede escolar, centro de convivência e também centro de altas habilidades. A Casa do Autista, ela vai atender somente a população aqui de Balneário Camboriú, né? Os autistas que tiverem diagnósticos em nível 1 e 2, os autistas vão ser atendidos no contraturno escolar e também aqueles que estão, né, cadastrados na rede municipal de saúde aqui do município. A Casa do Autista, então, ela vai ter uma capacidade de atender em torno de média uns 200 crianças por dia, e a Casa do Autista, ela fica ali no bairro dos municípios, né, ali para que todos consigam se localizar próximo ali ao Hospital Ruth Cardoso, mais lá para o fim da rua, né, na rua Alameda Dalfim de Pádua Peixoto Filho. Então os atendimentos já vão começar e já poderão ser atendidos a esses autistas aqui no nosso município. Eu tive conversando aí com dos idealizadores do projeto da Casa do Autista, e algo que gerou um pouquinho de dúvida foi em relação ao número de atendimentos, né, Bianca? Nós até conversamos sobre isso na redação já, que seriam 200 crianças atendidas por dia. Nós ficamos nessa dúvida, né, se cada dia seriam atendidas 200 crianças diferentes, o que iria acabar gerando aí, ia zerar a fila de atendimento. Mas esses 200 por dia, a gente precisa deixar claro também, né, Bianca, que são as mesmas 200 crianças, tá, gente? Então serão 200 crianças atendidas durante os 5 dias da semana, porque isso vai funcionar em contraturno escolar. Então não é 200 crianças hoje, 200 amanhã, são 200 durante toda a semana, né? E o atendimento também está começando, eles estão chamando de 50 em 50 crianças, até que feche o número das 200 crianças. Bianca, tem mais informação também aí sobre o falecimento da vítima lá da explosão da oficina Itajaí? Exatamente. Daí a segunda vítima dessa explosão que aconteceu em uma oficina de moto lá em Itajaí, essa explosão que aconteceu no início do mês, né, no dia 3 de junho. Então eles estavam até o momento internados, né, em estado grave. A primeira vítima, né, que acabou vindo a falecimento é o Bernardo, né? Ele acabou falecendo, ele que tinha 14 anos, acabou falecendo. E agora, então, né, ontem foi confirmada a morte da segunda vítima do dono da oficina, né, que era o Richard Paulo Godoy, que ele faleceu nesta quinta-feira. Então, foi confirmado, né, pela assessoria ali do Hospital Marieta, onde ele estava internado, né? As vítimas tiveram praticamente 50% do corpo queimado e, infelizmente, não resistiram aos ferimentos. Bianca, muito obrigada pela sua participação aqui no TVC News. Muito obrigada, Dai. Um ótimo dia a todos. Nós vamos agora para um breve intervalo. Na volta, nós vamos voltar a falar aí sobre a questão, né, da descriminalização da maconha, mas a gente vai falar porque sobre a comissão que foi criada ali na Câmara dos Deputados para essa PEC das drogas. Tem ainda a previsão do tempo e o comentário de Leonel Pavan. A gente volta já.